O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura, o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi? Será de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Nem os fariseus. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso, algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. A palavra de Deus, ela é impressionante sempre, né? Vocês que observam e leem todos os dias a liturgia diária, o Evangelho do dia e as leituras, começam a perceber que nós estamos, a liturgia, a leitura da palavra de Deus, já está nos colocando em sintonia com o mistério da paixão. Primeira leitura que nós ouvimos do profeta Jeremias: eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Manso cordeiro é o que vai acontecer com Jesus. Nós ouviremos este texto, né, de forma diferente na Sexta-feira Santa, na versão do profeta Isaías. O mistério da Páscoa que vai se aproximando. Depois, o Salmo, alguns versículos do Salmo 7. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça, vós que sondais nossos rins e corações. Vejam que o Salmo também já fala do mistério da paixão, que nós iremos vivenciar. O Evangelho, tudo começou por conta daqueles milagres que Jesus realizou, na cura aquelas duas curas que Jesus fez, né, os dois milagres
que estão lá no capítulo 5 do Evangelho de João. É interessante porque depois do capítulo 5 tem, evidente, o capítulo 6, e no capítulo 6 Jesus faz o discurso sobre o pão da vida, dizendo que ele é o pão vivo descido do céu. E aí começa, então, as maquinações para levá-lo para a cruz, para matá-lo. É o texto que nós acabamos de ouvir. Claro que é para nós uma fonte de inspiração, né, e deve aprofundar cada vez mais e cada vez melhor a nossa espiritualidade quaresmal. Nós viveremos esta semana, começando no dia de amanhã, no domingo, que é o primeiro dia da semana, a semana que antecede a Semana Santa. Portanto, no próximo domingo, passando isso no outro, já é domingo de Ramos. E a pergunta que nós todos precisamos responder: e aí, já estamos preparados para celebrar a Páscoa do Senhor? Ou estamos deixando essa preparação para a última semana? Uma festa tão grande não pode ser preparada só em uma semana. Por isso a igreja nos dá 40 dias para a gente poder preparar essa festa, preparar o nosso coração para celebrar a Páscoa do Senhor. E também tenho que dizer, nós não podemos usar a desculpa que foi colocada aí sob decreto para a gente relaxar a nossa vida espiritual. Não pode. Agora, mais do que nunca, a nossa vida espiritual tem que estar muito mais firme e temos que ser muito mais fortes nesse momento do que antes. A nossa piedade, a nossa devoção pessoal tem que estar muito mais fortalecida. Porque com essa história que a gente está vivendo aí, desta pandemia, né, que está fazendo hoje 1 ano do decreto, né, aqui na cidade de Porto Feliz, estamos fazendo aniversário de pandemia. Deus me livre. Mas a gente tem que fixar o nosso coração em Deus, voltar o nosso olhar para Jesus e buscar a espiritualidade, buscar a conversão, aprofundar a nossa intimidade com Jesus, nosso Senhor. Também é preciso a gente buscar o sacramento da confissão. Preparar o coração, fazer uma boa confissão, fazer um bom exame de consciência e fazer uma boa confissão. Isso faz parte do exercício quaresmal. Se nós queremos, de fato, celebrar com grande alegria a Páscoa do Senhor, nós precisamos nos preparar com a confissão. Lembrando que a confissão é digamos assim, um elemento importante e está dentro dos mandamentos da igreja. Confessar-se ao menos uma vez por ano, pela Páscoa da ressurreição. Lembra que você aprendeu isso lá na catequese? Então, ao menos uma vez por ano. Ao menos. O que significa que, se tiver necessidade, pode confessar-se mais. Não há problema nenhum. Bom, palavras introdutórias para nos motivar. Vivemos esse tempo importante, esse tempo sacro-santo da Quaresma, que nós estaremos já iniciando nesse final de semana, o 5º domingo, a 5ª semana. No capítulo 14 da Imitação de Cristo, como se deve evitar o juízo temerário? Relanceia sobre ti o olhar e guarda-te de julgar as ações alheias. Quem julga os demais perde o trabalho, quase sempre se engana,
e facilmente peca, mas examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. Então, essa é uma questão para nós muito peculiar e muito forte e muito provocativo. Porque facilmente, todos nós, não só vocês, o padre também, uma facilidade tremenda de julgar as pessoas. Julgamos com muita facilidade. E quando a gente percebe que a gente está sendo julgado injustamente, porque quase sempre o julgamento que fazemos dos outros ou que se fazem de nós é sempre injusto, a gente sempre erra, nunca acertamos. Mas quando a gente percebe que nós estamos sendo julgados, a gente fica daquele jeito, né? Fica bem feliz, né? Quando a gente descobre que alguém está julgando a gente. Não fica? Vocês não ficam? Vocês que estão rezando comigo aí na sua casa. Eu fico, confesso para vocês que eu fico. Mas, quando eu estou fazendo isso para os outros, não tem problema nenhum. Para os outros pode. Para mim, não. É disso que esta orientação, esta exortação está falando. Nós deveríamos julgar-nos a nós mesmos com severidade. Como diz Paulo na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós devíamos julgar a nós mesmos, para não sermos julgados. De ordinário, julgamos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, pois o amor próprio facilmente nos altera a retidão do juízo. Se Deus fora sempre o único objetivo de nossos desejos, não nos perturbaria tão facilmente qualquer oposição ao nosso parecer. Duas coisas nessa frase. Quando a gente percebe que estamos julgando com muita frequência e muito cruelmente os outros, é porque Deus não é o objetivo principal da nossa vida. Por isso nós, então, nos damos o direito de emitir julgamentos para com os outros. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro lado. O segundo é, quando Deus não é o único objetivo do nosso coração, nós nos preocupamos muito mais com aquilo que estão julgando-nos, com a maneira das pessoas de nos julgar. Se o nosso objetivo fosse verdadeiramente Deus, nós não cometeríamos o pecado de julgar os outros com severidade e também não nos importaríamos se os outros estivessem nos julgando. Por quê? Porque entendemos que quando o objetivo principal nosso é Deus, quem irá nos julgar será Deus. E isso não tem conversa. Nosso Senhor é que vai nos julgar. Nós não temos autoridade para julgar ninguém. Então, é preciso fazer. Por isso, aquelas palavras que eu dizia, introduzindo você para escutar isso. Nós precisamos fazer de Deus o nosso único objetivo. O principal objetivo da nossa vida. O principal motivo da nossa busca. Buscar cada vez mais a semelhança de Deus. Muitas vezes existe dentro ou fora de nós alguma coisa que nos atrai e nos influi. Muitos buscam secretamente a si mesmo em suas ações e não o percebem. Parecem até gozar de boa paz, enquanto as coisas correm imediato.
imediata de seus desejos. Mas se de outra sorte sucede, logo se inquietam e entristecem. Da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre os amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. Repito, da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre os amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. Quando eu meditava sobre isso, eu pensava em São José. Uma das grandes características de São José que nós celebramos ontem é justamente o silêncio. E eu me deparei com um texto que dizia que José, no seu silêncio, jamais emitiu parecer sobre assunto nenhum. Sobre assunto nenhum. E nós, parece que temos uma certa necessidade de ter uma opinião formada sobre tudo. Nós estamos sempre dando o nosso parecer sobre diversos assuntos, sobre diversas realidades. E também sobre diversas pessoas. E com isso nós estamos emitindo julgamentos. Muitas vezes existe dentro ou fora de nós alguma coisa que nos atrai e nos influi. Muitos buscam secretamente a si mesmos em suas ações. Como aquilo que eu dizia, do controle que a gente precisa ter da nossa língua. Aqui, do controle que a gente precisa ter de não emitirmos julgamentos, de não darmos o nosso parecer sobre tudo. Como diz o livro do Eclesiastes, Por que a gente tem que ter resposta sobre tudo? Por que tudo tem que ter uma resposta? E se não tiver resposta? O que a gente vai fazer? Então, não há necessidade de se ter resposta sobre tudo, e nem necessidade de se omitir opiniões sobre tudo. Porque é nesse emitir opinião sobre tudo que a gente acaba cometendo pecados. E muitas vezes, nos alerta esse texto, buscamos secretamente a nós mesmos, por um desejo descontrolado de vaidade. De novo, Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, em procurar aquilo que realmente importa, que é Deus. É preciso perder um costume, é custoso perder um costume inveterado. E ninguém renuncia de boa mente o seu modo de ver. É custoso perder um costume inveterado. E isso é muito próximo, não é? Vou dizer muito próximo, mas é exatamente a realidade dos vícios. Por que é muito difícil para qualquer pessoa vencer um vício? Porque é um costume inveterado. De modo que a repetição de maus hábitos vira vício. Não é isso? E a repetição, o contrário, a repetição de bons hábitos vira virtude. Então, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com a mesma força, com a mesma coragem, que
que nos apegamos aos maus hábitos, nós também devemos praticar os bons hábitos, para que os bons hábitos virem virtudes. E é isso que para nós importa. É isso que para nós nos interessa. Se mais confias em tua razão e talento, que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado. Se mais confias em tua razão e talento, que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado. Então, vejam só que também isso é uma coisa impressionante e o alerta é um alerta importante para a nossa vida. Porque também nós somos, eu vou usar a palavra tentados, mas você vai entender. Também nós somos tentados a racionalizar tudo. E quando nós estamos racionalizando tudo, a gente está deixando de viver esta profundidade que Deus nos propõe em nossa vida espiritual. Aqui vale de novo aquela dica que eu disse o ano passado, por ocasião do início da pandemia. É impressionante observar a dedicação das pessoas no combate contra o vírus. É impressionante. E, infelizmente, a gente não vê este mesmo empenho, esta mesma dedicação no combate contra o pecado, que é o que nós devemos nos esforçar. Por isso, então, essas exortações para nos ajudar nesse caminho, nessa busca de santidade, nessa busca por Deus. Pois Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele, que nos elevemos acima de toda a razão humana, que inflamados do seu amor. Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele, que nos elevemos acima de toda a razão humana, inflamados do seu amor. Como nós rezamos naquela oração do Espírito Santo, né? Acendei neles o fogo do vosso amor. Inflamados no fogo do amor divino, é que nós cuidamos da nossa santificação, da nossa espiritualidade, da nossa vida de oração. É por esse motivo, não é por outro motivo. E é justamente essa a necessidade mais profunda do coração humano. Esta é a necessidade do coração humano. Nosso coração tem essa necessidade. E enquanto nós não formos inteiramente de Deus e inteiramente identificados com Deus, nosso coração estará inquieto. Não encontraremos paz, não encontraremos sossego. Porque o nosso coração foi criado, foi feito para isso. Não foi feito para outras coisas. Por isso Santo Agostinho dizia, né? Enquanto não encontrar repouso em vós, eu estarei inquieto. A minha alma estará inquieta, buscando essa paz. Inquieto estará o meu coração, enquanto em Deus não repousar. Para isso que nós fomos criados. Então, observando essas características, que o Senhor Jesus converta o coração de cada um de nós, para que possamos amá-lo verdadeiramente e não dar ibope para essas realidades humanas que nos afastam, que nos distraem, que nos distanciam de Deus e que faz que a gente seja, né,
severos em nossos julgamentos. Por isso nós rezamos. Eu vou rezar a primeira vez, depois eu convido vocês a repetirem com o Padre esta oração. Meu Senhor Jesus Cristo, que quisestes, embora inocente, ser condenado ao suplício da cruz por mim, dai-me a força de suportar a sentença de uma morte cruel por vosso amor, de não temer os falsos julgamentos que vêm dos outros e de não julgar ninguém injustamente. Vamos juntos repetir? Meu Senhor Jesus Cristo, que quisestes, embora inocente, ser condenado ao suplício da cruz por mim, dai-me a força de suportar a sentença de uma morte cruel por amor de vós. E de não temer aos falsos julgamentos que vêm dos outros. E não julgar ninguém injustamente. Só esta oração já valeria a homilia do Padre, né? Então reze mais durante o dia, reze mais para que você seja cada vez mais parecido com Jesus e o Senhor Jesus conceda a graça da conversão sincera e profunda a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.